É válido enfatizar que esse vídeo ele não foi gravado com um roteiro, eu não desenhei cada passo das coisas que eu ia falar aqui, eu deixei tudo fluir de forma natural, aquilo que eu tô sentindo, aquilo que está dentro de mim neste momento. E foi um processo bem desafiador, bem difícil. Está sendo, mas hoje estou muito mais tranquila, muito mais calma, muito mais confiante, crendo no Deus de milagres, no Deus que eu sempre criei. E eu agradeço pelo apoio de vocês sempre, por esse período aí que eu fiquei ausente. E muitos continuaram aqui, muitos novos chegaram, então sou muito grata por tudo isso. Eu escolhi esse cantinho aqui da minha casa, que é onde eu guardo os meus ursinhos, que eu pego naquelas máquinas de pegar bichinhos, eu sou apaixonada por isso. E eu escolhi esse cantinho para gravar esse vídeo para vocês. Mas antes de introduzir o conteúdo, eu quero te convidar a refletir comigo e pensar no seguinte. Imagine que você recebeu um diagnóstico de câncer. Você não esperava por esse diagnóstico e os médicos te informaram isso e te deram uma chance de vida muito baixa. E você ficou internada na UTI, você passou por uma série de médicos que te avaliaram, que fizeram exames, que estavam acompanhando ali esse processo, porque é um processo delicado, precisa de acompanhamento, tratamento, e você está prestes a iniciar as suas sessões de quimioterapia. Mas você tem muita fé, a sua família também tem muita fé, e acredita que, por milagre, e de fato milagre, você vai receber a cura. Parece impossível, mas para quem tem fé é justamente isso. É quando você não vê possibilidade alguma de dar certo alguma coisa, mas mesmo assim você escolhe acreditar que aquilo vai dar certo. Não pelas suas mãos, mas porque Deus vai colocar as mãos dele e vai agir sobre aquela causa. Então, num dado momento, mesmo sendo desenganada pelos médicos, você recebe não só o diagnóstico, mas um tempo depois você recebe a cura desse diagnóstico. E para surpresa de muitos, ou não, porque as pessoas elas já estavam esperando por esse milagre, você está bem e você consegue viver a sua vida normal. Agora, passado um tempo, você está vivendo a sua vida ali tranquilamente, sendo muito grata por tudo que você tem. E você percebe que está passando por uma outra fase estranha. E você vai ao médico, depois de muitas investigações, você recebe o diagnóstico de depressão. E você passa longos períodos lutando para sobreviver. Você passa longos períodos fazendo tratamento psicológico, tratamento psiquiátrico, tomando medicações, sofrendo muito porque eu não sei qual é a doença mais difícil de lidar. Inclusive, eu quero fazer essa pergunta pra você. No seu ponto de vista, o que é pior? Um câncer ou uma depressão? Eu tenho a minha resposta e a minha opinião ela é muito precisa nisso. E você já vai entender o porquê, caso você ainda não me acompanhe aqui. E por muitos anos você desejando, não a vida, mas desejando o oposto da vida, você consegue se restabelecer no mundo e ter a sua saúde restaurada. Então, pela segunda vez, você lutou entre a vida e a morte e sobreviveu. Você conseguiu passar por aquele processo. Tudo lindo, tudo maravilhoso, você continua vivendo a sua vida e em dado momento você recebe um terceiro diagnóstico. É sobre isso que eu quero falar com você. Essa semana eu voltei aqui para o meu Instagram, voltei aqui para os meus stories e eu compartilhei com as pessoas o seguinte. Eu falei que eu traria uma notícia boa, uma notícia muito legal, e eu vou compartilhar ela ainda. E também uma notícia não tão boa assim. Diria eu que uma notícia ruim. Mas vamos lá. Eu não estava preparada para falar sobre isso antes, então por isso que eu vou falar agora. E eu tô rindo porque eu tô rindo de nervoso. Mas vai passar. Ano passado, eu comecei a perceber algumas questões no meu organismo. Ali em meados de setembro, outubro, né, do fim do ano. Setembro, outubro de 2023. E em dado momento, quando eu, enfim, caiu a ficha, eu fui fazer alguns exames. E resumindo, no resumo da ópera, deu algumas alterações nos meus exames, em todos os sentidos, em todos os contextos de exames que eu fiz. Alguns exames de sangue deram alteração, aquela coisa básica de vitaminas baixas, todas essas questões de que a mulher precisa, o homem também, enfim, precisa ali de nutrientes, vitaminas, então essas coisas estavam baixas e algumas outras alterações também. Feito esses exames, um deles mostrou uma alteração, uma não, 3 alterações no meu útero. E eu não vou entrar muito nesse detalhe dessa questão, mas dessas 3 alterações eu vou compartilhar uma, porque essas 2 eu vou dar um jeito de resolver, eu ainda não sei como, mas eu estou pedindo discernimento, orientação e a graça de Deus
para que possamos solucionar isso, né? Com os recursos que temos, com aquilo que Deus também direcionou aos médicos, aquilo que foi ensinado, enfim, aquilo que nós podemos fazer. Mas pedindo também a graça dele, a ajuda para que ele entre com providência e abençoe e prepare todas as coisas. E me ajude nessa questão, tá? Mas é algo que, enfim. E uma das alterações que eu vou compartilhar com você, das 3 que eu tive, é a seguinte: o nome do diagnóstico, enfim, da situação, da alteração que deu, se chama útero septado. Eu não tenho domínio de medicina, embora eu maratonei Grey's Anatomy. Brincadeira da parte. Eu tô nervosa, gente, pra gravar isso. Embora eu não tenha o domínio do conteúdo, da medicina, enfim, eu vou tentar explicar resumidamente pra vocês o que seria isso. O útero septado, ele é uma má formação no útero, então eu já nasci assim, e eu não sabia dessa informação. Tipo, como assim eu nasci assim e eu nunca soube disso? Bizarro. E talvez vocês vão me perguntar, mas como que eu descobri, enfim. Só foi por um motivo, né? Primeiro, que eu nunca descobri porque eu também nunca tentei ter filhos, nunca, fiz planos, mês que vem eu vou engravidar. Tipo, ano que vem eu vou tentar ter filhos. Não, né? Então, talvez eu descobriria isso um dia. Só que eu descobri isso, essa questão minha, por conta dessas outras doações que eu tive, tenho, não sei se é uma bagunça. Por quê? Eu estava tendo muito sangramento. No fim do ano passado, comecei a ter um sangramento excessivo. Ele é como se fosse uma hemorragia, sabe? Só que não é de ficar jorrando sangue, né, mundo afora, mas é constante, tipo, todos os dias. Então isso acabou influenciando em muitas questões, né? Por isso que os meus exames foram dando alterações cada vez mais, por conta dessa perda de sangue. E tudo que o organismo precisa tá vindo embora junto, a ponto de eu ficar com anemia. Então eu tive que fazer bastante reposição, tenho que fazer ainda reposição de ferro na veia. A minha ferritina, ela ficou em 5. Tipo, quem for médico, enfim, dominar a área, né, da saúde aí, sabe o quão prejudicial é uma ferritina em 5. Por exemplo, a minha vitamina B12 estava em 200 e pouco. Minha vitamina D tava, meu Deus, acho que era 17, algo assim. E a ferritina chegou em 5. A ferritina, pra vocês terem noção, o ideal é ali na casa dos 100 e pouquinho. E eu tava em 5. Então, eu tava meio que definhando, assim. Depois eu vou até ver se eu compartilho um vídeo aqui com vocês. O médico falando, né? A pessoa fica um vegetal. Então, isso foi extremamente desafiador pra mim, esse processo. E eu tive algumas, né, consequências de tudo isso. Como que eu posso dizer? Eu acabei me prejudicando em muitas questões por conta disso, sabe? Então, esse momento ausente aqui esse período ausente aqui, foi até para eu colocar as coisas no lugar, as coisas em ordem. Muita informação na minha cabeça, muita informação nova, muita cobrança também, não especificamente comigo, mas eu vejo uma cobrança gigantesca, assim, da internet, de, nossa, enfim, eu não quero entrar nesse assunto, não tô com cabeça para falar sobre isso. Mas foi um processo bem desafiador, está sendo, mas como eu disse, tudo para honra e glória de Deus, e eu creio no Deus de milagres, eu creio no Deus que eu sirvo, e vai dar tudo certo, como sempre deu. É só mais uma fase em que o nome do Senhor vai ser glorificado através da minha vida, e eu quero deixar essa mensagem para você que, independente do que você esteja passando aí agora, talvez seja bem desafiador também o processo, mas creia que Deus está cuidando de todas as coisas, tá bom? E eu pensava assim, meu Deus, né, tipo, enfim, eu sei que esse ano as coisas se intensificaram um pouco e ficaram mais difíceis a ponto de me prejudicar, inclusive em um negócio que eu tinha entrado recentemente, em torno ali de maio, mais ou menos. Acabou até me atrapalhando um pouco, porque eu buguei mentalmente, isso me afetou muito. Esse foi um dos motivos que eu me ausentei total aqui do Instagram, porque eu não sabia o que fazer, como agir, como me portar, o que eu deveria... Enfim, eu meio que entrei numa paranoia que vocês nem imaginam. E eu estava tendo muitos sintomas que estavam me prejudicando demais em todas as esferas possíveis. Então eu sentia muito sono o dia inteiro. Muita fraqueza, muito frio, às vezes dava uma tremedeira esquisita. Eu sentia muita moleza. E detalhe que, quando eu fui ao médico, esse ano,
O médico completamente sem experiência, sim, sem experiência, disse que eu estava com depressão. Eu falei pra ele que não, porque eu já tive depressão e eu sei de fato o que é uma depressão na vida. E aquilo não era uma depressão, embora os sintomas se assemelhem bastante, porque, como eu disse, eu sentia muito sono, muita fraqueza, muito desânimo, muita moleza, e eu não tinha forças pra levantar, eu não tinha forças pra raciocinar, pensar. O meu cognitivo, tipo, reduziu, assim, numa escala, assim, gigantesca, considerável. Minha memória foi afetada, então tava um caos. E ele falou que eu estava com uma depressão. Eu falei que não existia essa possibilidade, porque eu sei de fato que é uma depressão. E ele simplesmente me receitou antidepressivos, remédios, inclusive tarja preta. Eu falei, impossível, eu não vou tomar isso, porque, como eu disse, eu sei o que é, já tomei, e não faz sentido algum. Então eu preciso buscar entender o que está acontecendo. E aí foi quando, enfim, descobri toda essa questão que eu acabei de mencionar aqui. Bom, sobre o útero septado. Ele é uma má formação uterina que acontece quando a pessoa ainda está no ventre da mãe. Então, quando eu ainda estava sendo gerada, o meu útero não se formou com clareza, não se formou 100%. Então, eu nasci com essa má formação congênita, que fala. E, se eu não me engano, o nome é malformação milleriana, uma coisa assim. Síndrome da malformação milleriana, sei lá das quantas, que tem alguns tipos, né? Então tem útero septado, útero unicorno, bicorno, delfino, não é delfino, tem alguma coisa. E o meu é o septado. Então, dessas classificações aí, o meu é esse. E eu recebi esse diagnóstico, mas eu não aceito ele porque eu creio num Deus de milagres. E quando eu iniciei esse vídeo falando essa reflexão para você pensar, né? Imagine que você tivesse recebido o diagnóstico XYZ. O que eu quis passar para você é o seguinte: em todos os casos, o Senhor esteve presente. Em todos os casos, Deus curou. Em todos os casos, Deus esteve ao lado dessa pessoa. E essa pessoa sou eu. Então, quando eu tive o diagnóstico de câncer aos 18 anos, durante todo o processo, eu estive sempre na presença de Deus e pedindo o direcionamento dele, a cura, declarando no nome de Jesus, porque no nome de Jesus há poder. Então, se há poder no nome de Jesus, eu tenho que declarar isso e tomar posse, sabe, para tudo aquilo que eu estou vivendo. E a palavra diz que ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Então, ora, se ele levou as nossas dores e as nossas enfermidades, eu preciso tomar posse disso no nome dele. E foi isso que eu fiz todas as vezes que eu recebi algum diagnóstico. E eu não sei por que raios eu sempre estou envolvida nisso. E eu até me questionei muito isso no começo do ano para Deus. Como eu disse, esse foi um dos motivos de eu me ausentar aqui no Instagram. Porque eu meio que dei uma surtada. E até a ponto de questionar a Deus. Eu falei, gente, mas tipo assim, pelo amor de Deus, né? Não dá. Só que eu preciso ter sempre a clareza que eu tive que tudo que Deus faz é perfeito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E se há algum propósito nisso, e eu sei que há, eu quero que o nome dele seja glorificado através da minha vida, através da minha história, através do meu mostrar aqui para vocês o processo de fé, de acreditar que é possível lutar, é possível vencer, acreditar que não dá pra desistir, não dá pra você entregar de bandeja e falar assim, eu não vou lutar mais. Não, tipo, não é fácil, sabe? Então, pelo o poder do nome do Senhor, né, eu já declaro a cura, já tomo posse disso, já vejo os meus filhos correndo pela casa, porque eu quero ter pelo menos uns 5, se Deus quiser, não sei, gente, uns 4, 5, não sei. E esse diagnóstico, ele, teoricamente, né, prejudica como que é o nome? A fertilidade da mulher. Então, depende da gravidade de cada um, depende de cada caso. Eu vou deixar algumas imagens aqui pra vocês. Tem útero que é tipo assim, né? Tem útero que ele é só um pouquinho septado, tem um que é muito mais, então meio que divide o útero e aí não dá pra gerar criança. Enfim, o meu caso está nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Ele já preparou pessoas pra me auxiliar nisso. E inclusive eu vou compartilhar aqui com vocês um pouco desse processo. E, em resumo, por isso que eu contei pra vocês, eu vou mostrar pra vocês aqui, né, aos poucos eu estou retomando aqui pro Instagram. Inclusive eu consegui falar esse vídeo sem chorar, porque eu não queria isso. Não estou falando de outras pessoas, tá? Cada um faz o que quer, como quer no Instagram. E cada caso é um caso, enfim. Eu tô falando que eu, neste momento, não queria gravar algo chorando ou passando algo, uma cena caótica, tipo, bem triste, sabe? Eu não queria passar uma cena triste. Eu queria só compartilhar o assunto com vocês, para que vocês estivessem por dentro dessa nova etapa da minha vida e saber também que eu estou orando e peço que se você puder, quiser orar por mim, eu agradeço também, porque orações são sempre bem-vindas e em nome de Jesus eu já tomei posse
desse milagre, dessa cura, já acessei esse milagre. E um dia eu venho contar pra vocês, um dia eu venho aqui mostrar meus filhos correndo pela casa e tudo seja pra honra e glória do nome do Senhor Jesus, tá bom? Super beijo, obrigada se você assistiu até aqui. Beijo.